Bem-vindo ao GoCast, o podcast oficial da Go Hobby. Aqui a tecnologia ganha asas, o futuro se materializa. Eu sou o Adriano Buzaide, CEO da Go Hobby, seu piloto nessa jornada pelo universo dos drones, empreendedorismo e inovações, que transformam o impossível em realidade. Preparado para decolar? A jornada começa agora. E para dar início ao 9º episódio do GoCast, seguimos em grande estilo. Nosso convidado é o primeiro astro designer brasileiro, um criativo que vive na fronteira entre estética, tecnologia e negócio. Como diretor de branding e criação do Grupo CIMED, fundador da Bespoke Creative, ele traduz o futuro do design em linguagem simples e acionável. Da precisão aprendida na Embraer às experiências da marca que viralizaram nas ruas. Ele conecta tendências com propósito, transforma marcas em cultura e mostra na prática como o design pode impactar pessoas, produtos e resultados. Hoje a bordo do GoCast a gente recebe Eric Shibata. Eric, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, cara. Bom, vamos começar perguntando, a mídia te intitula como astro designer, conta pra gente o que é isso. Cara, essa é uma história engraçada, Adriano, acho que nunca ninguém me perguntou, eu sempre falo às vezes em algumas aulas que eu dou, né, mas assim... eu mesmo me apresento como o primeiro astro designer brasileiro, porque a gente fez no passado, tem uns 4, 5 anos atrás, um projeto que a gente levou as vitaminas da CIMED Lavitan para o espaço. Então eu fiz um outdoor ali dentro da estação espacial. E nesse convívio com a galera lá, eu descobri que na estação russa, a gente não fez com a estação russa, todo mundo que trabalha com o espaço, eles se denominam astro-engenheiro, enfim, tem várias definições lá. Eu falei, eu nunca conheci um astro designer brasileiro, então eu vou me intitular o primeiro astro designer brasileiro, porque eu aposto que com esse título ninguém vai mais me esquecer meu nome, ninguém vai me esquecer. E aí foi um negócio muito assim, eu falei, nunca ninguém fez isso. Ninguém se apresenta, né? Eu já falo pra galera que quando eu dou aula ou mentoria, eu falo, tá aí a primeira dica, né? Ninguém se apresenta como astro designer, é um negócio tão diferente que fica. Então eu falei, eu já fiz o projeto, não tô falando mentira, não conheço nenhum astro designer brasileiro, então eu sou o primeiro astro designer brasileiro. E aí ficou essa história aí, e ninguém esquece. Como que foi esse projeto? Eu lembro de ver algumas coisas nas redes sociais sobre ir pro espaço e vamos lançar o produto, enviar. Qual que era a pegada, o por trás disso tudo? Olha que engraçado, né? Quando eu depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu trabalhei na Embraer por muito tempo. E lá na Embraer eu também chega uma determinada fase lá da tua carreira na Embraer, eu fui dar aula no ITA. Então eu conheci a galera do ITA toda e tudo mais, enfim. Porque eu dava aula lá de aviação executiva para os engenheiros do ITA. Caramba! É outra história surreal, assim. Porque o engenheiro, ele projeta o melhor avião para ir do ponto A para o ponto B. Só que ele não tem vivência nenhuma do mercado da aviação executiva. Então, para ele é frescura ter um couro, é frescura ter algum acabamento desses que você tem no carro. O cara tá pensando na autonomia só. O cara tá pensando na autonomia, na melhor máquina, na eficiência aerodinâmica. E aí foi uma jornada que foi muito legal. Mas, enfim, isso a gente pode até falar daqui a pouco, mas... por esse contato com a galera do ITA e tudo mais, vim para a CIMED, e quando eu vim para a CIMED, eles estavam com um projeto que eles iam levar algumas amostras para o espaço. E para variar, né, não tinha apoio de ninguém, enfim. Eles não estavam conseguindo levantar a grana suficiente para fazer tudo isso acontecer. E quando eu entrei na CIMED, eles falaram, o Eric começou a trabalhar com um cara lá, com um CEO muito louco. Esse cara vai querer fazer um negócio, vai patrocinar o projeto pra gente. E os caras me ligaram e falaram, Eric, você tá trabalhando com um cara aí que se autodenomina Fly Now, né? Será que ele não quer ajudar a gente a patrocinar o projeto? Aí eu falei, esquece, né? Não vai, mas enfim, vamos falar depois. Aí conversei com o João um dia num papo eu brinco, numa sexta-feira à noite. Falei, João, você não acredita, os caras do ITA chegaram para mim que eles queriam fazer um projeto no espaço, tal, vai custar tanto. E é muito barato, tá? Assim, pela visibilidade que isso tem, pelo... Aí ele falou, você é louco, cara, por que você não falou comigo antes? E aí o negócio, ele falou, liga pros caras amanhã, vamos, enfim, no final das contas a gente contratou
a JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, que subcontratou a NASA e a SpaceX. Caramba. E aí a gente fez um projeto que a gente levou as vitaminas para o espaço para ver como que funcionava a absorção dela lá, porque as pessoas envelhecem mais rápido lá. Então a gente falou, vamos fazer um estudo para ver se os antioxidantes que a gente tem na vitamina vão ser o suficiente para um astronauta. Enfim, é o primeiro passo de... Caramba, foi um teste real mesmo. Foi um teste real. Caramba. E aí nisso tudo, como a CIMED é especialista em marketing, né? Assim, em fazer barulho com as coisas, a gente pagou o experimento. Coisa de $70 mil para fazer esse experimento. Assim, é muito barato pelo resultado. Considerando espaço, não é caro. Considerando espaço, não é caro. Pelo resultado, né? $70 mil envolvendo a galera da USP, envolvendo todo mundo que ia fazer do ITA, que ia fazer tudo isso acontecer. A gente também falou, eu quero levar uma... Aí foi puro marketing, assim, mas eu falei, eu quero levar uma plaquinha de CIMED Lavitan para o espaço. Eu quero deixar ela do lado de fora da estação espacial por alguns meses e depois volta. E mais do que isso, também a gente fez uma propaganda. A gente lançou um produto, né, que chamava Lavitan Biocomplex, que ele era muito mais forte em antioxidantes, que era o que a gente estava testando lá. Foi líder de venda por um tempão. A gente gravou uns vídeos de divulgação desse Lavitan Biocomplex num voo de gravidade zero que tem lá na Flórida. Não sei se você já viu. Então foi um pacote completo, assim. Foi surreal. E eu acho que importante pra gente naquela época é que esse projeto, e aí eu tô falando há 5, 6 anos atrás, que poucas pessoas conheciam a CIMED. Acho que talvez você deve conhecer porque você vive ali o mundo das corridas e não sei o que lá, você conhece o João Adib, né, a CIMED, mas pouca gente conhecia a CIMED. Foi muito importante pra gente para endossar a marca, né, para falar, os caras estão fazendo vitamina pro astronauta, então por que não vai servir para mim, né? Então acho que esse foi um projeto muito legal, assim. Não, essa jogada de marketing foi fantástica, assim como várias outras, né? Foi. Eu acho que é uma jogada boa de marketing em cima da outra, vocês não, e aí vai vocês não param, hein? Não, a gente não para, né? Porque eu falo, pouca gente conhecia a CIMED há 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Quando a gente realmente falou, não, vamos fazer esse projeto de marca acontecer. E as vendas sobem relativamente igual o conhecimento do público na marca ou não? Porque também tem muita gente que faz muito marketing e não consegue subir o faturamento junto com o marketing. Tudo o que a gente faz na CIMED, no final das contas, é para vender. Tá. Então, se eu estou levando uma vitamina para o espaço, eu lanço um produto atrelado a essa vitamina e coloco no ponto de venda para ver se eu vou ter retorno em cima daquela jogada de marketing que eu estou fazendo, né? A gente não faz nada lá só para construção de marca. Então, isso que é interessante. Então, você fala, a venda sobe? Cara, sobe. Assim, eu entrei na CIMED tem 6 anos atrás, quando eles tinham acabado de bater o primeiro bi, né? Acho que foi 2018. Em 2020, eu entrei final de 18. 2020, o cara bateu 2 bi, né? Então, ele... Assim, dobrou. Quase que dobrou em E é difícil fazer isso quando você já passa do bi, né? Uma coisa é você fazer isso quando você fatura 1 milhão, você precisa ir para 2. Outra coisa é você tá faturando 1 bi, precisa ir para 2. Então, assim, dos 2, né? Teve os 5 bi em 2025, né? Que é agora, que a gente tá lutando para isso. E depois dos 5 para os 10 é uma jornada longa que a gente está estruturando, que não vai acontecer de um ano para o outro, né? Então, assim, e nem gradativamente 1 bi por ano, mas aí você tem que estruturar a empresa de uma maneira muito diferente para fazer tudo isso acontecer em 5 anos, né? Então, assim, os caras saíram de 36ª colocação para 3ª em menos de 10 anos. Caramba. É muito forte, né? Deixa eu te perguntar, como é que foi essa transição? Você estava lá na parte focada em jatos executivos, em aviação pura, e aí você viu essa oportunidade de mudar de ramo completamente. Obviamente que você ainda está super ligado nessa área, você não desmembrou. Mas assim, você foi pro ramo farmacêutico e você apostou numa empresa que não era a líder de mercado na época. Como que foi essa transição e o que você enxergou que realmente fez de fato se concretizar nos dias de hoje que todo mundo já conhece? Cara, assim,
eu fiquei quase 15 anos na Embraer, né? Eu falo que lá na minha carreira, lá eu fiz quase 800 projetos de jatos executivos, assim. Então, para mim, puta, adoro isso. Tá no meu sangue, continuo atendendo alguns clientes, né? Eu falei, João, a única coisa, assim, a gente vai fechar essa parceria, né? Eu venho para a CIMED, mas eu quero continuar atendendo os meus clientes da aviação executiva. Ele falou, não, Japa, tudo bem, contanto que não seja meu concorrente, você pode atender quem você quiser. Eu falei, tá bom, não vou mais atender ele. E já fiz muito avião para concorrente dele, viu? Regra clara, né? Legal. Mas continuo. Mas assim, lá, eu falo que foi uma escola muito bacana, porque eu aprendi muito sobre marketing, sobre branding, né? A Embraer, eu entrei lá para fazer aviação executiva, não existia aviação executiva na Embraer. E ela contratou, 30 jovens designers recém-formados para fazer tudo isso acontecer. O que foi o bacana disso? É que foi quase que uma startup, né? Porque, a gente não fazia nada. Então, e a gente não tinha medo de errar, né? Porque era 30 moleques, né? Meninos e meninas testando várias coisas. E ela me deu a chance de estudar muito sobre o mercado de luxo, sobre design, sobre marca. Então, eu passei anos da minha vida... Entendendo esse mercado. Entendendo esse mercado no mundo inteiro, né? Com especialistas no Brasil. Que, na minha opinião, eu acho um dos mais difíceis de fazer a leitura. É muito difícil. É muito sutil. As coisas são muito sutis, né? Então, eu passei 15 anos fazendo isso. Hoje, assim, eu tenho um baita orgulho disso tudo. Por quê? Porque hoje, por exemplo, se você pegar a Embraer, naquela época ninguém conhecia a Embraer, né? Você ia falar de aviação executiva brasileira, o gringo, há 25 anos atrás, ele achava que o Brasil era a floresta amazônica, assim, que tinha macaquinho passando pela rua em São Paulo. E como é que uns latinos iam fazer jato executivo, né? Era um negócio surreal, se você parasse para pensar. Mas ao longo dessa jornada, eu aprendi muito sobre o mercado de luxo e conheci muita gente, muito empresário, né? Porque eu falo que eu sou, né, o arquiteto da aviação. E para um empresário, quando ele conquista essa coisa de comprar um jato executivo, ele dedica muito tempo dele para fazer esse processo de configuração, né? Então eu passava 3 anos com os caras, assim, entendendo, né? E um desses caras foi o João. Que era o tempo até a aeronave ficar pronta. Porque então, pro pessoal que tá assistindo, você compra um jato hoje em dia, você não é igual numa concessionária de carro. Tem lá 10 jatos à pronta entrega, tem um branco, um preto e um vermelho e você escolhe. Então você tem que colocar o pedido. Conta pra gente, Eric, como é que funciona? Bom, primeiro você coloca o pedido, né? Paga, né? Antecipado aí. E aí você vai fazendo a configuração desse seu avião, né? Ele pode ser dos menores, assim, 6 meses, até 3 anos dos aviões maiores, assim. E aí tudo é opcional, né? Então, assim, eu quero a pintura standard, tá bom. Tem um processo de configuração ali, mas é menor. Eu quero algo completamente diferente, tipo, que eu fiz lá que eu tenho o maior orgulho, que eu fiz pro Jack Chan. Paga um opcional, a gente vai lá na casa do cara, vai entender os gostos dele. Puta, eu gosto disso, eu gosto desse tipo de obra de arte, eu gosto desse tipo de carro. A minha história da minha empresa é essa e eu vou tentando colocar tudo aquilo para dentro do projeto. Então eu falo que eu não desenho o avião do cara, né? A minha função é mais de juntar tudo que ele gosta e concretizar num desenho que eu construí junto com o cliente, né? E aí nessa você acaba, eu não digo amigo, mas você tem uma intimidade maior com o teu cliente, né? Porque você passa um tempo ali entendendo o que ele mais gosta, que às vezes ele não fala isso para os colaboradores da empresa dele. São coisas mais íntimas do cara que você acaba entendendo e concretizando num desenho. Então, acho que para mim foi muito importante, porque eu acabo conhecendo muito empresário e entendendo como que a cabeça desses caras funciona para a tomada de decisão, assim, de processos criativos, né? Como é que eu vou fazer, se eu fizesse alguma coisa para o Adriano, como é que eu vou fazer o Adriano fechar um projeto comigo em 2 ou 3 reuniões? Essa é a minha... Quando eu vou para uma CIMED, eu trago tudo isso para falar, eu preciso construir um projeto com os meus clientes para que eu consiga aprovar ele em uma reunião. Esse sempre foi meu objetivo, assim, né? E nessa jornada conheci o João Adib, ele nunca comprou um avião da Embraer.
não encaixava. Não deu match. Cara, a máquina não encaixava nas necessidades. Na missão dele. Na missão dele. Tá. Mas a gente acabou criando uma relação de amizade, porque a gente... ele gostava muito de marketing, design e aviação. Se você perguntar pro João Adib, ele entende tudo de aviação. Não tem nada a ver com ele, mas ele sabe, assim, de... motor, quanto custa, que motor é esse? Quantas horas falta pro TBO? Ele entende de tudo isso porque ele gosta, assim. Legal. Ele vive aviação há muitos anos, né? Legal. Então a gente criou uma relação de amizade, ele tinha a equipe de Stock Car dele, então eu acabava, eu amo, né, carro, velocidade, corrida, eu acabava acompanhando muito isso tudo. E nos bastidores a gente sempre falava dessa coisa de marca, né? Eu falava, pô, João, você tem equipe de Stock Car, você tem equipe de vôlei, você patrocina a Seleção Brasileira de Futebol, você tem várias coisas relacionadas ao esporte. Eu falei, você tem a faca e o queijo na mão para transformar a CIMED na Red Bull da indústria farmacêutica. E a gente sempre ficou com essa conversinha, eu falo conversinha de bar, sabe? De, pô, estamos aqui tomando um vinho, não sei o quê, conversando, jantando. Ah, vamos fazer isso acontecer? Vamos, não vamos. A CIMED, o pai dele sempre estava na operação e o pai dele não deixava ele fazer essas mudanças na marca, né? Porque foi o pai dele que fundou, que desenhou, enfim. Ele comprou a CIMED já pronta, mas ele que fez parte dessa construção de marca da CIMED. O pai dele era presidente e não deixava o João Adib atuar nessa parte de vendas. E em 2018... o pai dele saiu da operação, o João Adib comprou a parte do pai dele, né? O João Adib e a Carla, que é a irmã, compraram a parte do pai, eles tomaram a operação. Aí ele chegou pra mim um belo dia e falou, Japa... Chegou o dia, vambora. Tudo show. Aquilo que você conversou, agora é a hora. Topa? Aí na hora eu falei, putz, não sei, né, cara? Multinacional, carreira tava estável. Mas entre aspas também eu reclamava comigo mesmo que era uma empresa muito grande, então eu tinha muita burocracia, eu queria fazer as coisas e não conseguia, eu queria transformar a Embraer na Red Bull da indústria aeronáutica, né? Mas não conseguia, para fazer uma Apollo demorava, né? Eu falei, cara, acho que ou é agora ou vai ou racha, né? Vamos tentar. Eu brinco, eu falo até hoje, né? Minha esposa me super apoiou nessa jornada. Na época ela, tava com a carreira tranquila, eu falo, ganhava mais do que eu, tava tudo tranquilo. Ela falou, vai lá testar, assume teu risco também, porque se der errado, tá tranquilo. Eu garanto aqui, né? Que show, cara, que show. Então, acho que isso fez total diferença e vim pra CIMED, assim, sem certeza alguma se isso daria certo ou não, mas sabendo que eu estava do lado de um cara que ia apoiar, entre aspas, essas loucuras criativas, né? Assim, eu falei... Até que, acho que é engraçado, né? Quando o João foi para a Embraer, a primeira vez, o vendedor na hora me falou, vai atender esse cara aqui, ele tem uma indústria farmacêutica e ele é muito doido. Ele vai querer fazer o projeto que você sempre quis fazer, porque eu sempre quis pintar uns aviões de forma diferente. E aí quando me falou CIMED, eu nem sabia o que era CIMED. Assim, eu falei, quem que é CIMED, né? Fui investigar um pouco mais, mas assim, falei, né? Atendi os concorrentes deles que eram, super estáveis, né? Grandões, assim. Mas fui porque me falaram não, esse cara é muito louco, ele vai topar fazer os projetos com você. E aí gerou essa conexão, cara. Isso que foi legal. Caramba, que demais, que demais. Foi legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Da onde surgiu a ideia do amarelo icônico, de fazer a bula no moletom? E isso acontece overnight? Quando que é o tempo que você para criar essas coisas? De noite, de madrugada? Você precisa do caos para criar ou você precisa de um ambiente de silêncio para criar? Como que são todos os insights? Eu falo que eu preciso das duas coisas. Eu preciso do caos, mas eu também preciso do meu ócio criativo, ou do meu silêncio, do meu tempo comigo mesmo, para ter esses insights e para fazer tudo isso acontecer, né? Igual o projeto de aviação, o amarelo, ele não saiu do nada, assim, né? Eu construí esse projeto do amarelo ao longo de alguns meses com a família. Porque só para te exemplificar, né? Eu entrei lá na CIMED, o João, ele falou, Eric, pega os primeiros 3 meses
fica meio que a parte da operação, entende e me traz uma proposta de marca, de crescimento. Porque ele sabia que para chegar no 1 bi e ele não fez nada errado, ele cresceu desordenadamente, né? Falando, ele não tinha uma coisa de construção de marca tão forte. E eu falo, ele estava errado? Não, ele estava certo. Naquele momento, né? Para ele sair lá dos 200 milhões para 1 bi, ele precisava de pressão de prateleira, de B2B, né? A marca poderia ficar em segundo plano, mas ele tinha essa consciência que para ele sair do 1 bi para os 5 ou para os 10, ele precisava estruturar a marca. Então, esses primeiros 3 meses foi uma varredura de tudo que estava acontecendo. Que eu sempre falo para os empresários, né? Que vocês não podem deixar vir um cara de marketing qualquer, ou veio um novo gerente de marketing, um novo diretor, ou uma agência, e deixar o cara apagar toda a tua história e mudar completamente tudo aquilo que você veio fazendo ao longo de anos na tua jornada, né? O amarelo, ele já estava presente dentro da CIMED, mas de uma maneira mais desestruturada, porque quando eu entrei lá, a CIMED era verde, amarelo, azul e branca, a cor da seleção brasileira. A indústria farmacêutica, ela meio que se identifica cada marca por uma cor. Não é uma regra, mas existem marcas que são identificadas por uma cor. Ninguém usava o amarelo e ele tinha acabado de fechar o patrocínio com a seleção brasileira de futebol, que a camiseta é amarela, né? Então a gente falou, como que a gente vai otimizar tudo isso? A CIMED sempre focou no medicamento genérico e para quem consome medicamento genérico, a tarja, que cor que ela é do medicamento genérico? Ela é amarela. A gente falou, não tem por que a gente não tomar proveito do amarelo e transformar tudo isso em amarelo, né? Então, assim, essa era uma coisa que eles já gostavam, mas a gente pegou vários fatores que já estavam ali ao redor e que me ajudaram a tomar uma decisão que não era subjetiva a gosto. Que interessante. Não é, o Eric gosta do amarelo, o Adriano não gosta. Mas isso é muito legal você contando, porque eu aposto que tem gente que está assistindo a gente que deve pensar assim, certeza que eles abriram a paleta de cor e alguém girou uma roda ali e apontou no amarelo e falou, não, vai ser amarelo, ou o dono gosta de amarelo e vai ser assim. Quer dizer, tem um super racional por trás, um super estudo. Assim, de cara... A CIMED era focada em... É que hoje ela está muito maior, então ela tem muita coisa de higiene e beleza, mas na época, tanto é que chamava CIMED genéricos. A tarja do genérico é amarelo e ninguém da indústria usava o amarelo. Eu falei, a faca e o queijo na mão. Vamos transformar tudo em amarelo, porque vai que o consumidor fala, genérico é amarelo, CIMED é amarelo. Se o genérico não fosse CIMED, eu nem compro. Eu nem compro. Que show. Então, assim, a faca e o queijo estavam na mão, assim, eu só deixei para ele cortar. Já estava ali. Então, quando eu falo de design, de brand, não sei o que, e todas as variantes, né? Isso eu aprendi ao longo do tempo, pelo contato que eu tinha com os empresários e donos de empresa, é que no final, o dono de empresa, é lógico que tem o feeling que é importante para ele, mas ele procura ele se baseia em coisas muito racionais, em números para tomar as decisões. O feeling é importante, continua fazendo parte de tudo isso, mas todo empresário, todo executivo, ele vai se baseando em dados, né, em elementos racionais para tomar aquela decisão, porque aquela decisão impacta milhões de, né, várias famílias que estão ali ao longo do teu negócio. Então foi isso que acho que essa que foi a principal jogada. E me conta uma coisa, qual decisão criativa, pode ser na CIMED ou em outra empresa, que você achou assim extremamente arriscada? Talvez você estava com medo de lançar ela ou de colocar para mercado e que hoje o pessoal analisa e fala, cara, que ideia genial, que estudo de caso. O amarelo da CIMED, não tem o que falar. Mas na época você achou que fosse arriscado, talvez? Sim, completamente. Tá. Completamente. Sabe o que mudou? Isso é interessante também. Quando eu fui apresentar esse projeto, eu tinha meio que validado o projeto com a família, só que eu não respondia direto para o CEO da empresa, né, que é o João Adib. Eu tinha uma diretoria executiva, eu tinha outros pares da diretoria. Quando eu fui apresentar o projeto para toda a diretoria da CIMED, ele foi gongado, né? Ele foi cancelado na época. Ele falou, você é louco, do nada, amarelo, quem que vai usar amarelo? Não, tá muito jovem, o perfil da indústria farmacêutica não é esse, a gente tem que ser mais sério. Assim, tomei negativa dos 18. Caramba.
a empresa de dono, que o feeling funciona também, né? Tem a parte racional, mas o feeling funciona. Cheguei lá pro João e pra Carla, mais pro João, falei, João, pô, vamos começar mais devagar. A diretoria toda decidiu fazer azul marinho com um detalhezinho amarelo. Vamos começar assim, depois a gente vai fazendo a transição. E aí é a visão do dono e um cara que tá disposto a arriscar, né? Ele falou, não, Japa, pode mudar full pra amarelo. Eu falei, não, você é louco, meu. 18 caras falaram que não é pra fazer isso. Ele falou, não, mas a empresa é minha, eu concordo com o projeto, pode mudar. Caramba. Então, pra mim, assim, o primeiro choque que eu tive foi esse choque de realidade de empresa familiar versus multinacional, né? E disso tudo eu trago uma lição que eu adoro falar pra todo mundo, né? Que, assim, o executivo hoje, né? Ele toma muitas decisões baseadas em mitigar riscos. Ele tá errado? Não, ele não tá errado. Ele toma essas decisões porque a gente não cria, os donos, muitas vezes, não criam ambientes favoráveis para ele poder tomar mais riscos, né? Então, assim, eu falo que o líder é culpado pela equipe que não toma certos riscos, porque ele não cria ambientes favoráveis a tudo isso, né? Caramba. Então, esse é um negócio que eu fui aprendendo lá na CIMED, que para mim foi muito interessante, assim. Então, o amarelo podia dar muito errado, cara, mas muito errado. Como o Carmed lá, né? O Carmed Fini, a maior probabilidade é que desse muito errado. Mas deu muito certo, né? Mas o Carmed Fini, ele viralizou por conta de TikTok, redes sociais ou foi no boca a boca? Qual foi a grande sacada do Carmed Fini? Cara, ele viralizou certo, né? Nas duas coisas, né? Foi o boca a boca e rede social orgânico. Ele não teve nada de vamos estruturar para fazer, como é que fala? Vamos criar essa coisa da escassez, de não ter muito produto para depois colocar... Não, foi tudo... A gente sempre fala que foi uma cagada que deu muito certo, né? Assim, não foi um negócio estruturado, assim. Não, vamos produzir só 100 mil unidades, vamos deixar o produto ter escassez para as crianças, para as mães irem para as farmácias buscar, depois a gente lança outro. Zero disso. Caramba. Mas o que a gente teve foi uma reação muito rápida a tudo isso que estava acontecendo. Pra gente passar de 100 mil unidades para 5 milhões de unidades de uma forma muito rápida, assim. Caramba. Comprar máquina, acreditar no negócio. Porque precisa preparar a indústria inteira, né? Pra você conseguir atender a demanda e o produto específico, né? Carmed era um produto que vendia na CIMED 100 milhões de reais ano. Espetacular. Hoje, depois de 18 meses, de sellout, é o número que eu tenho aqui mais fácil, ele vendeu quase 2 bilhões. Caramba. Bom, pro pessoal que não sabe o que é o sellout, o sellout é a venda na ponta, na farmácia. Na farmácia. De venda. Então, em 18 meses, ele atingiu a marca de 2 bilhões. Caramba. É surreal. É muita coisa. É muita coisa. E, Eric, indo nessa parte de criação e designer... às vezes você tá vivendo um momento... E assim, você é muito mais experiente que eu para falar sobre o assunto e por isso eu vou te perguntar. Mas você imagina que, sei lá, a maneira que a gente usava um óculos em 1990 é diferente do que 2000, do que 2010. A moda, as tendências, elas vão mudando e as pessoas vão se atualizando com isso. E aí chega um momento que, sei lá, tem alguma coisa que tá no hype ali, ou que tá na moda... Quando que é o momento de falar assim, não vou seguir aquilo porque rapidamente isso vai mudar? Ou sim, preciso entrar e eu preciso ver esse hype acontecendo antes de ele de fato acontecer? Conta um pouco desse behind the scenes sobre isso. Cara, assim, hoje, né, a gente sabe muito, por exemplo, produtos de higiene e beleza. São diferentes de medicamento, né? Medicamento a gente tem ali... Medicamento é muito difícil, cara. Porque assim, eu preciso de minimamente 5 anos para lançar um medicamento genérico. Por mais que é uma cópia, tem muito teste. Então você fala... O brasileiro tem muito preconceito com medicamento genérico. Mas, cara, qualquer empresa que produz um medicamento genérico, ela é muito boa. Porque ela tem que investir milhões e milhões para fazer o clone da patente que caiu, né? Então, assim... Mas é muito difícil você prever o mercado de 5 anos, né? Higiene e beleza já é uma coisa mais fácil. A gente sim vive
buscando as tendências mundiais e ver o que pode ou não pode chegar no Brasil. E a gente sabe que o produto tem uma curva, né? Então, quando ele está na máxima e depois de um tempo ele vai cair. Então, isso é uma coisa, uma prática de marketing, de mercado que a gente sabe. Por que a gente lança um Carmed a cada 3 meses? E agora, ao final do ano, embolou um pouco, a gente está lançando com espaço. Porque a gente sabe que se eu me baseasse em um produto só, eu ia morrer logo. Então, eu faço um Fini. Ele já está na curva, na caída, na queda, eu já lanço outro SKU. E aí eu vou aproveitando essas ondas em SKUs diferentes. E não tem problema eu falar, pô, mas o primeiro... Eu ainda venderia um pouco, mas a gente encerra a produção e vai para o próximo, assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem isso muito claro, assim. Você não espera o produto estar no final da vida dele para lançar o próximo? Eu já estou pensando, cara, Na hora que ele está na máxima, você encaixa um outro. A hora que ele está para lançar, eu já estou pensando no próximo, assim. Esse é um negócio que a gente faz com muita frequência, assim, isso eu aprendi muito lá na CIMED. A CIMED é uma máquina de lançamento, assim. Que legal. Ela sempre está olhando o que vem pela frente, né? Agora, há uns anos atrás, a gente estava vendo uma coisa da indústria da estética avançando muito forte. Há 3 anos atrás, a gente já foi para a Coreia para fazer uma joint venture com uma empresa da Coreia, porque a gente sabia que a Coreia é a referência em produtos de estética, né? Então... A gente já vem... Hoje o mercado inteiro está meio que olhando para a Coreia, né? Vamos lá entender como funciona. Cara, a gente foi há 3 anos atrás. Que legal. Agora, você me falou, a trend veio, eu não entrei. Cara, eu acho que, né, se não for agressivo demais pro teu negócio, você tem que entrar, você tem que testar, você tem que ver. É lógico que já está acabando, já está lá na curva de... né, na descendente, aí não, mas assim, ainda está na onda, entra. Eu sou a favor total. Quantos produtos vocês lançam por ano, mais ou menos? Cara, tinha uma época que a gente lançava, eu acho que hoje tá um pouco menos, mas em média uns 50 produtos, 50, 60 produtos ano. Caramba. É muita coisa. É bastante coisa. E para cada produto você precisa pensar no marketing não generalista ou no marketing específico? Não, aí depende do produto. Tá. Depende do produto. Carmed, cada produto é um diferente. Medicamento já é mais... a receita meio que é a mesma, a gente só vai replicando, assim. Tá. São mercados muito diferentes, né? Tanto é que hoje a gente está meio que quase que dividindo a CIMED em 2 BUs, né? Uma BU de medicamento, que tem uma linha de raciocínio, e uma BU de higiene, beleza e nutrição, que tem outra linha de raciocínio completamente diferente. Tá. O farmacêutico não consegue performar com uma linha de Carmed. Como assim? Quando você fala em lançamento de medicamento, tem uma série de restrição. A linha de tempo de desenvolvimento, ela é muito diferente das restrições que a gente tem em higiene e beleza e tempo de desenvolvimento de um produto de higiene e beleza. Entendi. Enquanto um eu levo 5 anos, aqui eu levo de 1 ano a 6 meses para lançar. Quando eu pego um cara muito enviesado nessa parte de medicamento e jogo ele para trabalhar com o pessoal que faz higiene e beleza, ele não consegue. Porque o jeito de pensar é muito diferente, assim. Caramba. O cara do medicamento nunca vai falar que, daqui 10 meses o meu produto vai sair de linha e entra outro. Entendi. Para ele não faz sentido isso. Faz sentido. E as revendas, as farmácias, as lojas que vendem os produtos de vocês, ela consegue vender tanto remédio quanto de beleza? Ou, tranquilamente? Tranquilamente. Você consegue atuar no mesmo O que a cliente? gente fez, né, assim... É lógico que cada farmácia tem um foco, mas hoje o vender o remédio na farmácia é o básico. Aonde ele consegue ir agregando mais valor para o negócio dele e mais rentabilidade para ele como dono? É vendendo produto de higiene e beleza, que tem uma margem um pouco maior para ele. Entendi. E que ele consegue operar melhor tudo aquilo, né? Higiene e beleza, o maior público é o feminino que consome ou hoje é... Hoje é o feminino. É o feminino. Mas a gente é o que está mais preocupado com a estética. É o que está mais preocupado com a estética, mas esse é um mercado já bem consolidado, difícil de acessar. O que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos são os homens, né, que agora estão mais preocupados com a estética. Assim. Então,
shampoo, hidratantes e essas coisas focadas para o público masculino. Isso é uma tendência mundial, né? Assim. Do público masculino aumentando nessa... Sim, sim. Antigamente o homem fazia Tava nada, ninguém, né? tava Nem ninguém. aí, né? Usava o sabonete que lavava o corpo, ele lavava o cabelo, né? Hoje em dia não. Os caras já têm uma preocupação. Pô, esse é para esse tipo de cabelo, para esse outro tipo de cabelo. Esse meu cabelo não cai, Esse meu cabelo não cai, esse aqui, né, vai deixar, não tem caspa, enfim. Então essa é uma tendência mundial que a gente vem acompanhando e que você vai ver que ano que vem a CIMED entra também cada vez mais forte nesse mercado, assim. Legal. Vamos voltar um pouco pro tema de aviação. Como que começou sua paixão pela aviação? Cara, você acredita que eu nunca... Não é que eu nunca gostei, assim, não era um foco Um aficionado. meu. Não, zero. Eu saí da faculdade, eu fiz desenho industrial pela Belas Artes aqui de São Paulo, projeto de produto, porque eu queria desenhar carro. Tá. Eu falei, pô, Sua paixão era carro, de fato. Ou eu vou ser engenheiro mecânico, Tá. e aí eu comecei a ver, eu falei, putz, não dou muito certo com esse negócio de cálculo, hidráulica e não sei o quê. Aí eu descobri essa profissão, que imagina que é 20 e poucos, quase 30 anos atrás, que era o de designer, né? Que eram os caras que desenhavam os carros. Mas saindo da faculdade, no meu último ano de faculdade, eu recebi uma proposta de estágio na Embraer. E aí eu falei, pô, naquela época, eu falei, não posso recusar emprego, né? Ainda mais para uma área tão difícil quanto é de design, né? Se hoje é difícil, imagina 20 e poucos, 30 anos atrás, né? E aí fui para a Embraer, eu não entendia nada de aviação, cara. Não entendia, assim, zero. Fui me apaixonando pelo negócio. Acho que para quem gosta, o negócio é apaixonante, né? Eu brinco, posso errar em alguns casos, mas hoje até pelo barulho do motor eu consigo identificar que jato executivo né? Que show. Assim, é um negócio... Que show. É apaixonante para mim. Que show. E aí você vai se envolvendo, 15 anos com isso, cara. Assim, pra quem gosta, Você chegou a desenhar algum carro, entrar em algum projeto de carro automotivo ou ainda não? Não, ainda não. Só a parte externa, assim. E hoje também eu descobri que eu não tenho muito talento para desenhar carro. É mesmo? Não, para desenhar a lanterna ou não sei o quê. Não... Cara, tem uns caras tão bons no mercado, velho. Eu acho que não... Ia ser legal ver um carro desenhado por Eric Chipata, hein? Legal. Mas sabe que eu gosto muito dessa coisa dos detalhes, de acabamento, layout externo. Isso eu acho que eu gosto, assim. Isso eu quero... Um dia ainda vou fazer. Eu queria fazer uns... E aí ainda não com as montadoras, né? Mas eu adoro customizar carro também. Então eu tô pensando em pacotes de customização de carros, né? Assim... Tem muitas empresas nos Estados Unidos que fazem isso, né? Tipo Mansory. É isso. Sei lá, Brabus. Só que meu sonho era aposentar igual aquele japonês da RWB, né? Tá. Ficar ali, tranquilo, faz os carros, mete a serra no carro, não tá nem aí com nada. Esse é um negócio interessante, né? Pô, interessante. O cara faz o que gosta, todo mundo... hoje, graças a Deus, as pessoas me contratam querendo que eu coloque no projeto deles o que eu gosto, né? Sim. Então, acho que pra mim é o meu caminho, assim. Daqui a quantos anos isso? Não sei. Já tô começando. Porque você pega empresa, você pega, por exemplo, sei lá, a Singer, que faz as Porsches. Cara, os caras, sim, pra você conseguir comprar um projeto dos caras é um negócio quase que impossível. E, sei lá, na hora que chega em valor, acho que nenhum cliente deve pedir desconto lá, porque se o cara te deu uma abertura, é assim... Ou vai agora, o ou... Pix é esse e pega o seu projeto, né? É isso. É um ramo interessante isso, né? Não é assim, pelo menos eu não lembro... Assim, eu conheço algumas empresas brasileiras que tem tanto de moto, de carro, mas assim, comparado a outros países... Não tem uma gama gigante de empresas que fazem isso, né? Não. E tem um monte de gente que tá tentando, né? Ontem eu tava no salão do automóvel, encontrei lá com o Rafa da SV lá, eles estão com um protótipo muito legal e tal, então... Mas é lógico que esse tipo de projeto que eles estão fazendo é muito mais complexo, né? Por isso que eu falei, pô, eu vou partir pro lance das customizações, né? Porque são coisas que eu adoro, cara, assim, Conta um carro que você customizou, que você... o que a galera vai à loucura é a Mini G, né? Tá.
Não é um projeto meu 100%, né? Mas eu fui para Dubai e vi que os caras pegavam o Suzuki Jimny e transformavam numa G63. Eu sou apaixonado na G63, né? E o barato lá não é que você fala, mas o cara é quebrado, não tem grana. Não, o cara tinha todas as G63. Uma de cada cor. Uma de cada cor. Ele tinha 6x6, tinha 4x4, tinha Brabus, tinha Mansory e tinha o chaveirinho que era Mini G, né? Então a gente pegou esse Suzuki Jimny aqui no Brasil, eu já fiz 2. E a gente montou ele como se fosse uma G63, assim. Isso aí a galera vai à loucura. Fala, meu, você é louco. Mas o pessoal brinca, você é um liso, você não tem dinheiro pra comprar G63. Eu falei, pelo contrário, velho. O cara pra fazer isso... Você gasta quase o preço de uma usada. Você pega uma G63 usada e uma... Suzuki inteira customizada, deve chegar próximo o preço ali, não? Cara, chega. A cinza que a gente fez Brabus, que tem Blauer, que tem um monte de tem sistema de escape, que tem não sei o que lá, a gente parou de contar depois dos 650 mil reais. Caramba. Você compra a G63... então esse comentário que os caras fazem por aí de Instagram não tá com nada, né? E eu montei pra um cara que tem uma coleção. Tem G63 de todos os mas assim, é um negócio que eu gosto. E é legal dirigir? Muda a dirigibilidade do carro, assim? Chega completamente. Mexer alguma coisa de suspensão ou... Tem 2 modelos diferentes, né? A gente fez uma Brabus que você ergue um pouco mais o carro. E eu fiz uma G63 que eu queria fazer no estilo do Virgil, que o Virgil desenhou para Mercedes, que era uma rebaixada. Entre aspas, ficou uma porcaria de dirigir. Tá, assim. A rebaixada. A rebaixada não tem suspensão, ela tem só uma borrachinha. Tipo um kart o negócio. Um kart. Caramba. Dói as costas, dependendo do lugar que você vai. Tá brincando. Só que é tudo pelo estilo. Caramba. Que loucura. E a outra fica mais alta. É Jeep, né? Assim, não é meu estilo de carro, mas pra esse... rolê de São Paulo, tudo pertinho, não sei o que lá, é ótimo. Você passa em qualquer buraco e tal, mas customização é isso, né? Eu acabei de pegar também, pegar uma Porsche branca, queria fazer a roda branca no carro branco. Tô nem aí, eu faço. Eu vi esse post seu. O pessoal fica louco. Snow White, como é que você chama? Snow White. Snow White, eu vi. Eu ainda vi essa. Eu falei, vou fazer um carro todo branco. O interior é branco. E isso são coisas que eu vejo lá fora. Lá fora, a galera faz muito isso, né? Roda branca, pinça branca, tudo branco. O interior é branco. Eu falei, cara, queria fazer aqui no Brasil. Mas no Brasil a galera tem a cabeça meio... Os porcheiros são muito puristas, assim, de... Porsche não mexe... Tô nem aí, cara. Tá certo. Não tive coragem ainda de ser mas eu acho que é um pouco cultural, assim, porque eu tava recentemente nos Estados Unidos, eu entrei numa concessionária da Chevrolet lá pra olhar uns carros. E, enfim, tem muitos carros legais lá que eles deveriam trazer pro Brasil, não sei por que não traz. Mas, enfim, você chega lá pra olhar, sei lá, uma Suburban. E aí é um carro muito popular nos Estados Unidos, um carro de trabalho, tem até incentivos fiscais para você fazer write-off quando você compra um carro acima de 6 mil pounds, legal. Só que a concessionária dealer Chevrolet. Não tô falando de uma revenda de seminovos. Dealer Chevrolet. O cara tem lá a Suburban de, sei lá, do modelo X, enfim, todos os modelos, tração traseira, tração integral, com banco configurado executivo, enfim, todas as opções. E aí ele coloca mais uma Suburban preparada, sei lá, por uma empresa americana que só prepara Suburban. Aí você abre o capô, cara, o cara colocou um supercharger, trocou as rodas, cara, subiu o carro, trocou pneu, colocou um pneu, sei lá, biscoito. Mas pra você comprar na concessionária, com garantia, tipo assim, 50% a mais o preço, 40% a mais o preço. E vende. E vende. Eu nunca vi uma concessionária no Brasil vendendo carro assim. Não, aqui eu falo que o mercado automotivo no Brasil, ele tem que evoluir muito, cara, assim, muito, porque eles são muito fechados. Eu faço até uma relação com a indústria farmacêutica, né? Eles são muito tradicionais e fechados. A indústria farmacêutica ainda tem uma coisa que, como é muito difícil você entrar, eu não vou fazer nada e dane-se, porque assim, eu tô ganhando dinheiro e dane-se. A Cimed só conseguiu crescer porque ela fez diferente, né? Então ela foi conquistando um mercado que não existia. Eu falo, minha vida é fácil, entre aspas, porque ninguém faz nada, velho. Eu vou fazer um pouquinho aqui, meus concorrentes não fazem nada de branding, né? De marca. Eu fiz um pouquinho,
É diferente. Agora, a automotiva, cara, eles ficaram parados um tempão no mercado. Eu falei, eu tava ontem no salão do automóvel. Cara, os chineses vieram com tudo. Com tudo. Sim. Preconceito ou não, adoro carro alemão, meu. Os caras vieram com tudo e estão fazendo bem feito, cara. Então, assim, ou você... isso vale para todo mundo, né? Ou você vai se preparando para o que está acontecendo, ou vai vir alguém e vai te engolir. Sim, eu concordo. Total, assim... Não, e a oferta, assim, continuando nesse assunto de carro, tive recentemente na China, e a cada ano que eu vou lá, são mais fábricas chinesas, mais, assim, é uma infinidade. E aí você fala assim, muito brasileiro tem muito preconceito. Hoje, talvez menos com a China, mas antigamente o pessoal falava, o produto é Xing Ling, né? Quer dizer, se fosse chinês, era uma porcaria. Cara, tem marcas lá fazendo carro chinês que, assim, a qualidade do couro, a qualidade do acabamento, a qualidade do alcântara do carro... o nível de customização, de conforto, de, sei lá, massagem, assim, ultrapassa muitas fabricantes americanas e europeias. Não, com certeza. Você concorda? Eu concordo totalmente, cara. Esses dias eu não ganho nada de nenhuma marca, mas assim, esses dias eu estava andando com o Zeekr. O grupo Geely, que também comprou a Volvo e tal. O nível de acabamento de um carro desse Zeekr é surreal. É surreal. Pro meu dia a dia, eu uso um BYD. Cara, e meu pai, ele é aquele japonês que só compra Honda e Toyota. Sim, tradicional. Tradicional. O HRV lá, ele falou, vamos lá que eu vou trocar o meu carro, vou comprar um HRV novo, desse novo. Tá bom. Eu falei, putz, assim, nada contra a Honda, mas enfim. Falei, pai, tudo bem. Agora, não, deixa eu te mostrar esse carro aqui, o BYD. Aí ficou meio assim e tal. Eu falei, anda, só pra você ver. O nível de tecnologia e acabamento não se compara. Com um preço muito agressivo, Com um preço muito agressivo. Mas vai perder depois? Puta, não sei, mas aí troca por outro e vai... Hoje em dia não tem mais essa, assim, de segurar tanto valor. Mas assim, aí hoje, ele foi comigo no salão ontem, né? Ele falou, nossa, esse... WR não sei o que lá novo, o nível de acabamento não chega nem aos pés de nenhum desses chineses que a gente viu, né? Então, assim... Eles realmente investem bastante. E o preço que eles trazem os carros... Cara. Assim, tem fabricantes chinesas que conseguiram trazer com um preço muito bom. Tem algumas outras que elas ainda não estão entendendo... não tem volume, né? Porque assim, até o exemplo da Zeekr. Eu testei o carro, o Zeekr 001 com 700 e poucos cavalos na China... Fantástico. Pro Brasil, eles trouxeram um pouco menos de cavalaria, mas lá um Zeekr 001 com 700 cavalos custa tipo 220 mil reais, 230 mil reais. Aqui ainda tá nos 500. Cara, eu não sei qual mágica que os caras precisam fazer, mas se eles conseguirem trazer um 001 com 700 cavalos a 230 mil reais, cara, esquece. Você entendeu? Você vai ter um carro de ultra luxo com um preço muito bom. Sim. Muito bom. Não, eu assim, eu falo... Pra qualquer coisa do mercado, eu falo, você tem que dormir com o seu inimigo, cara. Vai lá e faz o negócio. A China tá vindo, cara, você agrega aos caras e faz o negócio acontecer, assim. Eu sou... quando o pessoal fala, inteligência artificial, não sei o que lá, o que você acha, concorda, não concorda? Eu falo, eu amo. Eu não vou contra. Você acha que tem como eu ir contra? Um Gemini? Ótimo tema. Ótimo tema que você tocou agora, Eric. Conta pra gente como que vai ser o futuro do design com inteligência artificial, como que você enxerga isso. A gente sabe que IA faz um pouco de design. Faz. Mas você acha que isso vai evoluir ou chega... Porque assim, vou te falar um pouco da minha visão, tá? E aí você coloca a sua. Cara, inteligência artificial é fantástica, eu uso pra caramba, GoHobby usa demais. A gente tem várias automações com IA e é incrível. E ela se baseia, obviamente, muito no passado, para projetar o que ela vai te colocar e etc. Eu acho que assim, o único ponto que a IA ainda não consegue fazer hoje, talvez eu acho que eu nunca comentei isso no podcast. É o futuro. É o futuro e também um outro link, que seria a IA, teoricamente, não teria nenhuma conexão com o divino ou com a espiritualidade. Tipo assim, você pode ter a sua, mas a IA ainda não tem. Não. Como que isso funciona com a IA e como que você enxerga o assim, caminho? O que eu falo, né? O caminho sem volta
a IA, ela vai fazer parte da nossa vida, ela vai potencializar muita coisa que talvez demorasse mais tempo. A gente tem que ter muito, muito, muito cuidado para a gente não ficar, entre aspas, mais burro com a utilização do AI. É o que você falou total, o AI não prevê o futuro, né? Além dessa parte emocional desse feeling. A IA não prevê o futuro. Então, a gente precisa ainda continuar tendo profissionais muito bons para colocar material para as AIs pensarem, né? Porque senão ela vai ficar só baseada no tudo que aconteceu até hoje e aí vai só revendo tudo aquilo. Então, assim, na área de design, marketing, publicidade, vários empregos vão acabar? Vão. Mas como tudo, qualquer ciclo, né, na nossa vida tem empregos que existiam, que não existem mais, mas tem uma série de outros que vão ser... vão funcionar a partir do AI, né? Meu filho tem 11 anos, eu falei esses dias para minha esposa, eu falei, eu quero sim que ele faça os desenhos, que ele faça tudo que ele tem de inteligência, mas ele precisa entender de prompt. Ele precisa entender que o negócio tá aí. Então, acho que assim, a AI, ela vai avançar várias coisas. Hoje, por exemplo, produção de vídeo, cara, ela me ajuda com muitas coisas. Essas coisas menores. Ela vai substituir a grande produtora ou a imagem dos amigões meus, assim, dos Abdala Brothers? Nunca. Quando eu precisar de alguma coisa. Mas assim, para eu aprovar um briefing, para eu fazer um mock-up, para eu botar um projeto para frente dentro da companhia, cara, ela me deu independência. Antigamente, como eu não sei fazer, eu precisava de um terceiro. Se eu não tivesse grana, eu estava ferrado, eu nunca ia conseguir aprovar um projeto. Mas hoje ela me deu independência para criar um escopo inicial ali para apresentar um projeto grande, para depois fechar. Então, assim, eu sempre falei assim que para mim a IA traz acessibilidade para todo mundo. De uma maneira barata, né? De uma maneira barata. Porque ela consegue... Algumas profissões vão cair? Vão. Não tem o que fazer, assim. Mas o que eu falo também para os meus designers dorme com o inimigo. Seja o melhor cara que entende de AI. Ao invés de ficar reclamando que ela vai tirar teu emprego. O meu fotógrafo lá, o fotógrafo que trabalha para a CIMED, né? O cara muito esperto. Ele já, de cara, ele foi lá e entendeu como funcionavam as ferramentas de Gemini, não sei o que lá. Porque ele falou, cara, eu não preciso mais comprar aquele monte de coisa e ficar uma semana tratando foto. Hoje eu tiro uma foto base e ele foi lá entender como que o AI faz isso para ele e me entregou o resultado. O que ele levava antes uma semana e meia e ia custar 10 mil reais, hoje ele faz com 200 reais. Só que ele foi o primeiro cara. Ele tá dominando a técnica do negócio. Então, para mim, ele, cara, tem um futuro brilhante pela frente, porque ele vai ser o cara que dominou a técnica de como produzir as fotos no AI, parecendo estúdio, não sei o que lá, para aquela determinada função. E tem que pensar assim, né? Aumenta muito a eficiência. Tem um amigo meu, o Renan Pisa, ele criou para a empresa dele um software de AI para ajudar com as fotos de carrossel de e-commerce. Ele tem lá um monte de SKU. Ele falou, cara, minha equipe perdia muito tempo, porque batia a foto no estúdio, aí tinha que ficar recortando, Photoshop, etc. Demorava anos. Cara, ele criou um AI, mas assim, só para fazer isso, você joga milhões de fotos, ela sai do outro lado perfeita para já entrar no quadro perfeito para o seu e-commerce. E automatizou assim, absurdo. Aí qual que é a inteligência? É o primeiro cara que fez o prompt. É uma outra profissão que não existia. O cara que só faz prompt, né? Que as empresas hoje devem estar malucas atrás de profissional que entenda isso e que consiga botar a bola no chão, né? Porque uma coisa é a gente ficar falando aqui de AI e tal, mas assim, pro empresário, o que você precisa? De alguém que, cara, bote a mão na massa, né? Não, isso realmente vai ajudar a Go Hobby a melhorar a performance não sei aonde. Porque de brincadeira de gente falando tem um monte, né? Não, mas eu vou te falar assim, na parte de R&D para Go Hobby, na parte de pesquisa e desenvolvimento, cara, tem muitos produtos que a gente já criou e produtos que a gente está criando que a inteligência artificial tem ajudado bastante. Às vezes, por exemplo, sei lá, eu tenho às vezes umas visões de produtos, eu falo, nossa, eu acho que dá para fazer um produto nessa linha, nessa vertente, baseado nessa tecnologia que já existe. Aí eu coloco lá o prompt e falo, inteligência artificial, eu tô pensando exatamente isso, mas eu quero se basear nessa tecnologia. Aí ela pega a informação e fala assim, Adriano, adorei sua ideia, mas tem um motivo que não vai funcionar
com essa tecnologia já existente. Vai esbarrar aqui. Mas olha que legal. Se você fizer assim, vai dar certo. Aí eu falo, não, ok. Já entendi. Vamos fazer a formatação desse hardware. Como que você faria a diagramação dele? Você consegue fazer uma imagem? Cara, consigo. Ela faz a imagem, coloca lá o que é cada componente. Eu quero saber quais são os fabricantes que eu posso comprar cada componente. Quer dizer, criei meu produto em 5 minutos. Não, e tá vendo como ela te dá acessibilidade? Porque antigamente você ia depender do gerente de produto, do designer, aí você ia chamar reunião, o cara não ia entender o que você queria, aí você já fica puto porque você tem que explicar 20 vezes o que você queria, e aí você acaba aceitando uma situação. Então hoje ela vem aí e te traz um negócio que você fala, pô, a gente já fez projeto junto, né? Mas assim, eu preciso fazer isso, ó, tô usando meu cara de 3D, espera aí, o Adriano já veio com o negócio pronto. Tinha que lapidar? Tinha, lógico. Mas pelo menos você já sabe assim, mais ou menos como vai ser o negócio. Dá então, um norte, assim, né? Te dá um norte. Até de processo de tomada de decisão. Que o que você teria que esperar uma semana e meia, você faz 5 minutos, se você souber dar o prompt certo. Né? Então, eu adoro. Eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Tinha um outro processo lá dentro da CIMED, e você fala, Eric, mas você é designer, né? Mas eu comecei a crescer na minha carreira porque eu olhei o ao redor do design, né? Mas que é de assuntos regulatórios. Eu finalizo uma embalagem, eu passo para o pessoal de assuntos regulatórios e 3 pessoas vão checar se aquela embalagem está de acordo com as normas regulatórias da Anvisa. Pegam zilhões de documentos, depende do know-how da pessoa. Eu falei, não é possível. E não dá para errar uma vírgula, né? Aí eu tive uma experiência que eu fui num TEDx, e o TEDx ele tem um negócio que você joga a apresentação lá, ela já faz a análise toda, porque ela treinou o chat para analisar os PowerPoints dos palestrantes. Cara, entendi como isso funcionava e joguei para dentro. Então eu joguei todas as normas da Anvisa lá para dentro, coloquei os perguntas mais frequentes, tudo que a gente já sabia. Hoje a gente joga a embalagem lá, em 5 minutos ela me fala, que é o que você falou. Ainda preciso da pessoa? Preciso. Só que eu reduzi 70% do processo. O que levava um mês, hoje eu faço em uma semana. Falar, vai tirar emprego? Não, só que ao invés deles analisarem 50 embalagens, hoje eles conseguem analisar 200. Sim. E a CIMED cresce com isso. Então, AI é importante você falar isso, porque na GoHobby a gente está na loucura de tentar crescer. Esse ano a gente vai chegar se Deus quiser, em 200 milhões de faturamento. E uma das coisas que a gente mais faz na empresa, e eu cobro todo mundo lá dentro, e o pessoal, os gestores se cobram e cobram as pessoas que estão lá, é tentar reduzir e simplificar o processo. É isso. Cara, precisamos simplificar o processo. Reanalisem seus processos. A gente faz umas rodadas assim, cara, hoje todo mundo para reanalisar os seus processos e ver como é que a gente pode encurtar eles, deixar eles mais simples, mais fácil, mais rápido. E a gente faz um trabalho gigante nisso, porque se você ficar com os processos para sempre, do mesmo jeito que sempre foram feitos, você perde uma eficiência absurda, ainda mais com a tecnologia entrando, né? Cara, você sabe que a virada de chave da Embraer, isso que eu trago pra mim, foi quando ela contratou lá o pessoal da Honda ou da Toyota pra fazer aqueles projetos de Kaizen, 3E. No começo eu achava que era uma baita besteira, mas o foco deles é redução de processos e processos Pokayoke, né? Que o ser humano não erra, a prova de erro de ser humano. Quando eu comecei a adotar tudo isso dentro das minhas faixas, dos meus projetos de criação, cara, o negócio melhorou assim num nível impressionante. Mas é outra... Pode ficar aqui horas. Não, mas é legal. Assim, às vezes as pessoas acham que sei lá, tem muito empreendedor que às vezes está começando, está pensando em abrir empresa e está escutando o podcast, o GoCast. E aí, às vezes, o cara imagina que o melhor processo, às vezes, é o mais inteligente, é o mais engenhoso, ou que tem uma ideia brilhante, genial por trás, e, na verdade, quanto mais simples... Que é um exemplo muito fácil disso. A gente pega lá o foguete da NASA, o motor que a NASA usou para fazer, por milhares de anos, o motor do foguete espacial. Cara, chegou Elon Musk e desenhou um foguete 1/3 do tamanho, com a mesma potência, com um monte de peças a menos em relação ao da NASA. Ele falou, esse é o motor do meu foguete. Cara, a galera olhou e falou assim, como assim? Isso não vai decolar.
Foguete decola e dá ré ainda. Isso é louco. Muito doido, né? É muito doido, muito doido, assim. Elon Musk não tem nem o que falar, né? Mas você vê essa... Pô, eu adoro carro, dirigir, enfim, mas... E não só pelo motor, mas você ter a experiência de dirigir... É que o apaixonado por carro fala que não é dirigir, mas você ter a experiência dentro de um Tesla é surreal. A direção semi-autônoma dele lá nos Estados Unidos funciona... uma maravilha, assim. Mas veio da inquietude de alguém de não aceitar o que estava acontecendo ali, né? De querer mudar, né? De querer mudar. Então, acho que é isso, assim. O que deu muito certo na CIMED com a gente foi isso, a inquietude dos donos de querer mudar um mercado que é extremamente tradicional. Isso são para poucos, né? É para poucos que o dono tem que estar afim primeiro, né? Não adianta o dono... querer mudar, inovar, se ele não é assim, né? Então tem uma série de coisas. A equipe dele não vai ser se ele não é, enfim, tem uma série de coisas, né, que a gente vai aprendendo. E Eric, me fala uma coisa assim, no marketing, no designer, qual foi a coisa mais importante, assim, a lição mais importante que você teve com toda a experiência que você tem hoje? Cara, assim, uma coisa... importante que eu venho aprendendo ao longo do tempo, assim, né, e da maturidade, é que você tem que ser consistente naquilo que você faz. É lógico que não tem como eu não falar de criatividade, né, assim, tudo que eu faço hoje está muito baseado na palavra criatividade, né. Isso para mim também é fundamental, mas a consistência naquilo que você está propondo, naquilo que você está fazendo, isso é o mais importante, assim. O projeto Amarelo, por exemplo, da CIMED, cara, há 6 anos a gente é consistente mostrando amarelo todos os dias da mesma forma para todo mundo, né? Não adianta, às vezes, até pelo nosso perfil tem aquela inquietude de, pô, já tô enjoado, né, do amarelo, vamos pensar em alguma outra coisa diferente, mas consistência para mim, a gente ganha o jogo na consistência. Criatividade com consistência, então acho que aí você... É a receita. É a receita. É a receita. São mundos distintos, que aí às vezes você fala, mas você está falando de criatividade, mas consistência... E consistência naquele seu propósito, né? Naquele seu propósito, talvez, de ser criativo, né? E das coisas irem seguindo, assim. Então... Mas é engraçado você falar isso, porque tem muitas pessoas que às vezes estão num trabalho, ou estão numa missão de carreira... E aí ele começa com uma consistência e depois de um tempo ele vai diminuindo, parando, vai cansando. Aí chega depois de 5 anos ele fala, cara, preciso mudar de ramo, não aguento mais meu mercado, nossa, meus clientes são muito chatos. E aí o cara, né, dá o quit, ele abandona. E às vezes se o cara continua na consistência ali de dia após dia fazendo a mesma coisa, um dia melhor que o outro, um dia melhor que o outro, eventualmente ele alcança sucesso quando ele tá próximo de parar de fato, né? Sim, sim. Não, eu sempre falo pra todo mundo assim, o básico bem feito, ele é ótimo. Que também não adianta você ficar querendo alcançar os carmedes da vida se você não faz o básico bem feito, né? Então, primeiro, todo mundo que vem falar comigo ou das mentorias que eu faço com o pessoal, cara, vamos fazer o básico bem feito? O básico bem feito da CIMED era, vamos deixar todos os logos iguais, vamos arrumar a fachada da loja, vamos arrumar a fachada da fábrica, os documentos de RH, as camisetas, o básico bem feito, assinatura de e-mail. Depois disso, a gente vai para algo a mais. A gente começa a usar a criatividade para fazer as coisas adicionais a tudo isso. Então, assim, acho que é claro, assim. E eu falo, né, que eu sou o cara hoje lá dentro da CIMED, por exemplo, o cara mais chato com cor que existe na face da Terra, assim. Eric, eu tenho esse amarelo aqui, ó, bem parecido, tá? Não, tá reprovado. Não, mas já mandando produzir. Não, mas rasga, porque não é o nosso amarelo. Então, consistência, assim, nessa... A embalagem tem que ser perfeita num certo nível? Tem que ser perfeita num certo nível. Sabendo, né, das limitações financeiras que eu tenho. Então, mas assim, é isso, assim, consistência. E você falando assim, são pequenos detalhes nessa consistência para realmente sair tudo perfeito, né? É isso. São vários pequenos detalhes e não pode deixar nenhum faltar. Não. E que às vezes são detalhes que não são glamurosos, mas que eles todos juntos fazem muita diferença. Caramba. Às vezes a gente só quer trabalhar nos projetos, né, que vai dar status pra gente, que vai dar palco para todo mundo.
Mas esses projetos por si só não fazem a diferença assim, não adianta só você pensar na vitamina que foi para o espaço. Sim. Se a marca não está estruturada. A gente passou os primeiros 2 anos da CIMED só estruturando embalagem e marca. Assim, trabalho, cara, entre aspas, cansativo de arrumar tudo. São muitos ajustes, né? Imagina que eram só de embalagem 600 SKUs. Caramba. Projeto novo de embalagem para 600 SKUs, fazer esse negócio ir para a rua, trocar tudo que estava lá, não sei o que, né? Garantir a execução perfeita de tudo. Então tem uma série de coisas, assim. Garantir, até hoje tem dificuldade que as pessoas usem o logo final certinho. Isso aí é Mas você vai catequizando todo mundo, né? É falando tantas vezes a mesma coisa que a pessoa vai entendendo da importância da marca. Assim, hoje, graças a Deus, a galera na CIMED entende que a construção de marca é algo muito importante pra gente e que ela fez parte dessa transformação, né, que a CIMED teve nos últimos anos. Fala em construção de marca, um tema, assim, sempre fui ligado ao esporte desde pequeno com automobilismo e a gente sabe que é muito difícil você conseguir um patrocínio como atleta, como piloto, etc. O quanto de retorno dá para uma companhia grande, assim como vocês, de patrocinar, sei lá, a Stock Car, ou o vôlei, ou a seleção brasileira? Como que você mede esse retorno? Como que isso volta para a companhia? Cara, é difícil medir esse tipo de retorno, assim, é um retorno muito subjetivo, assim. Uma coisa que a gente fez no passado é que a gente definiu qual que era o propósito da CIMED, né? Então a CIMED tem proporcionar saúde e bem-estar para todos os brasileiros. O que essa frase quer dizer? É que a gente atende todos os brasileiros, saúde e bem-estar para todos os brasileiros. Aí quando a gente começou a olhar os patrocínios, eu amo automobilismo. A Stock Car, por exemplo, ela estava linkada com o nosso propósito de saúde e bem-estar para todos os brasileiros? Putz, não estava. Então não fazia sentido ela estar lá dentro do nosso negócio. Aí você falar de uma seleção brasileira, cara, faz sentido, porque ela expõe a nossa marca para o Brasil inteiro, né? Quando você vê agora, é lógico que tem uma paixão por trás também, tem. Quando você vê uma exposição de marca da CIMED no Palmeiras, pô, faz todo sentido porque atende a massa. Então a gente vai... O pessoal veio falar, Eric, você não quer entrar aqui na Porsche Cup? Eu falei, não, porque é nichado. Como se for uma vontade do dono, ou se eu tiver algumas experiências de B2B que eu possa usar isso a favor do meu negócio, aí tudo bem. Agora, ela por si só não faria muito sentido, né? A gente vê hoje muito como exposição de marca, porque não tem como medir. Ah, pô, você retorno colocou... imediato. Não tem, cara, não tem. Não tem. A mídia off, não do esporte, mas a mídia, quando a gente vai pra televisão, aí tem como medir. Porque quando eu vou pra televisão, eu lanço um produto que... Não eu lanço produto, eu faço uma promoção que não estava ativa. Ou eu falo, olha, essa semana, se você comprar... O que a gente faz, geralmente. Se você comprar Lavitã essa semana, é saúde em dobro. Você compra um, ganha outro. Então eu sei que segunda e terça-feira vai ser reflexo do que eu fui pra TV no domingo. Sim. E aí eu consigo medir um pouco mais tudo isso, assim, porque eu sei o quanto uma segunda-feira vende normal, fui pra TV, ela vendeu mais, mas o esporte, como é muito constante, eu não consigo medir, assim. É muito sobre construção de marca. Hoje a CIMED ela é saudável para assumir alguns patrocínios do esporte grande. Legal. E a gente usa muito, né? A gente fala que por exemplo, o nosso patrocínio da seleção brasileira ele é pequeno perto do que a gente faz com ela. Porque a gente fala, não adianta você juntar toda a grana da tua vida, patrocinar a seleção brasileira e não tem grana para ativar. Não tem grana para fazer camiseta para dar pro teu cliente, não tem grana para comprar as coisas, não tem grana para levar os caras num camarote, aí não adianta. Então a gente analisa tudo isso, assim, o patrocínio não só o valor do... Tem que ativar. Muito. Tá. Essa é uma dica importante, hein? A gente ativa muito. Tanto é que tem gente que fica...
Cara, a CBF não aguenta mais gente do lado. De tanta ativação. De tanta ativação, cara. Os outros E a ativação outros tem parte da marca que tá patrocinando ou de quem tá fornecendo o espaço? Da marca, cara, porque se você for esperar Você vai esperar a CBF falar, vamos fazer... Você pode esperar, mas ela só vai te entregar o que tá na prateleira. Entendi. Aí você não vai ser criativo. Qual foi a melhor ideia de ativação que vocês já tiveram? O microfone. Tá. Não sei se, pra quem não reparou, né, mas a gente... a CBF não ativava o microfone, né? E aí a gente, enfim, não tinha dinheiro para entrar na camiseta e tal. Vamos fazer o microfone. Fizemos o microfone. Só que, cara, toda vez que... E aí tivemos a sorte de vir um Ancelotti. Mas mesmo antes com o Dorival, assim... todas as televisões mostram aquilo, né? Porque o técnico é amor e ódio, é pancadaria todo dia, não é? É verdade. Então aquele logo do microfone foi a sacada. Foi a sacada. Que assim. show. Foi a sacada. Que assim. show. Tiveram outras, mas a maior Que show. foi o logo do microfone, que é uma ativação que não existia. Que show. Que eles não, né? Que eles não contemplavam. Que lá no passado, também no Palmeiras, quando a gente foi pro feminino, a gente também foi pro microfone. Só que a gente incomodou tanto os outros patrocinadores e a Leila que ela mandou tirar. Porque a gente sabia, toda vez que a Leila vai falar com a imprensa, é pancadaria. E que aquilo viraliza em todos os lugares, todos os canais de esporte. Então, pra gente foi o melhor ativo. Mas o que a gente pagava não condizia com a exposição de marca que a gente tinha naquele momento. Caramba. Super dica essa. E fica a dica também para os empresários que aí estão patrocinando atletas pelo Brasil ou fora. Ativa, que é a chave do sucesso do marketing com esporte. Tem que levar os caras, tem que fazer camiseta, dar camiseta pro cliente, faz entrevista. A gente... Cara, eu falo que a gente é chato. Que legal. Tanto que a gente... Só que você sabe que uma coisa que é interessante, os atletas gostam, porque no geral nenhuma empresa vai atrás. Que show. Então todo mundo adora estar lá. Ele vai se promover mais, né? Ele vai se promover mais. A gente dá palco, né? E hoje o nosso palco é bom. Cara, quem é muito bom de fazer ativação, cara... A Fórmula 1, cara, depois que os americanos compraram, cara, o que eles cara, assim... Não, fudido. O que eles fazem de ativação hoje em 2025... Não. Tipo assim, os caras levam o cliente pra fazer foto safari. Tipo assim, o cara vai chegar pertinho da pista pra bater uma foto como se estivesse indo ver o leão na África, mas você vai ver o carro de Fórmula 1 de perto. Cara, eu não lembro disso nem em 1970, nem em 1990, na época do Bernie, de fazer uma ativação desse tipo com o cliente. Então. Eles ativam muito. Tem, assim, tem o pit lane, aí você vê aquela volta no... Cara, um piloto de Fórmula 1 em 2025, ele trabalha umas 6, 7 vezes mais do que um piloto de Fórmula 1 na década de 90 ou de 80. Não no sentido de trabalhar no carro, na pilotagem. Tô falando de, tipo assim, tirou o macacão, as coisas que você faz na pista, cara, é uma loucura. Não, loucura. Brasil, eu te encontrei lá, né, esse ano, mas o Interlagos esse ano, pelo amor de Deus, ano passado também, assim, tá um ano melhor que o outro, né? E o que é mais legal é que pra mim hoje é ver uma molecada, jovens, adolescentes que nunca viram Ayrton Senna na vida, gostando do negócio, né? Tem aquela coisa toda dos boxes ali, não só dos boxes, mas dos paddocks, é quase que um desfile de moda, né? Então as influencers, a mulherada fica toda... que antigamente não queria ir, hoje quer ir. Que legal. Para ver e ser vista, para desfilar o look novo, para a marca lançar uma bolsa. É verdade. Acho isso fenomenal. Eu adoro isso. É verdade. Eu sou encantado. Caramba. Mas a reviravolta que eles fizeram é fenomenal. Boa. Eric, vamos chegando ao fim do nosso Golcast, episódio 9. Eu queria te fazer uma última pergunta, deixar o microfone aberto. Pensando no cara que está começando ali, né? De fato, talvez esse podcast não vai ajudar o empresário que está faturando milhões e bilhões de reais por ano. Mas pensando no cara que está começando, qual que é a sua dica que você dá da área que você mais entende para esse cara, de fato, dar o start ali e tirar a ideia do papel? Cara, eu sempre falo assim, que é criatividade. E que você tem que ser criativo e criar ambientes criativos. Às vezes não é fácil de começo, mas você vai aos poucos, vai ganhando confiança para você cada vez conseguir ser mais criativo. E criativo, na verdade, eu estou falando em arriscar
um pouco mais, assim, sabe? De você conseguir ter coisas... Porque se você ficar fazendo mais do mesmo, cara, honestamente, você não vai sair do lugar, assim. Você até pode ser mediano e aquilo paga tuas contas, mas assim, pro cara que quer exponenciar, é com muita criatividade, é pensando diferente, é ficando inquieto com tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor, né? Eu sempre brinco no final, né, quando eu vou falar com alguém, é que assim, que as ideias sexys é que elas criam love brands, né? Então assim, e aí eu preciso até traduzir isso para o português, que eu não quero mais usar inglês na minha... É que essas ideias diferentes é que vão criar marcas amadas. Não adianta a gente ficar só copiando o coleguinha do nosso lado, né? A gente tem que ter uma referência do que a concorrência está fazendo, mas a gente precisa pensar além daquilo que o mercado está fazendo para a gente conseguir ter os Carmedes da vida que vão exponenciar a nossa empresa, né? Várias vezes. Que show. Show. Eric, obrigado. Cara, obrigado eu. Valeu. Prazer recebê-lo aqui no nosso GoCast, episódio 9. Acho que foi uma aula para todos que assistiram. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu.